Nós viemos hoje aqui falar sobre o lawfare, que é o uso da violência da lei e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. O termo é a junção das palavras law, lei, e warfare, que é guerra. Portanto, é uma guerra jurídica. Ela é uma guerra que é travada nos tribunais, mas para fins políticos, com aparência de legalidade, com aparência de materialidade, mas na realidade é vazia e, portanto, destinada somente para demonizar e deslegitimar um inimigo político. A primeira decisão judicial no Brasil a fazer referência ao lawfare foi a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. E ele fez referência ao lawfare como se fosse um excesso de retórica, aparentemente desconhecendo o conceito científico que está por trás deste termo. Em outubro do ano passado, nós trouxemos pela primeira vez o conceito de lawfare no país. Hoje ele é bastante utilizado, mas nós vemos que em algumas situações há equívocos, inclusive quanto à utilização do conceito e do termo lawfare. Então o que nós vamos fazer aqui é trazer esses esclarecimentos a fim de ser possível diferenciar as situações reais de lawfare em relação àquelas em que o lawfare não está caracterizado. A identificação do fenômeno lawfare é muito importante porque é uma metodologia que vem sendo usada recorrentemente no mundo e não podemos permitir que a política seja travada nos tribunais, e isso não pode ser permitido nem por nenhum cidadão do Brasil ou do mundo. Nós vamos trazer também algumas conversas que nós tivemos com alguns dos maiores especialistas no mundo a respeito desse assunto. E o conceito que foi trazido aqui é um conceito absolutamente científico e que é estudado nas maiores universidades do mundo. Nós tivemos a oportunidade de ir a Harvard, nós tivemos a oportunidade de ler vários temas, vários livros a respeito do assunto. Nós conseguimos identificar este fenômeno desde, pelo menos, ao fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro autor que utilizou o termo lawfare foi um autor britânico chamado Charles Dunlap. E ele definia naquele momento o lawfare mais para um aspecto militar. E depois esse conceito foi sendo desenvolvido também na área da perseguição política, como é o caso do ex-presidente Lula. E realmente é exatamente o que acontece nesse nosso caso, onde é criada uma realidade paralela com fatos fictícios, onde simplesmente eles trazem pessoas para a sua jurisdição, onde negociam fatos fictícios, de novo, realidades paralelas que não se comprovam quando estão fora deste mundo, desta jurisdição escolhida para que seja lutado o lawfare. O caso do ex-presidente Lula, atualmente, é um dos maiores exemplos de lawfare no mundo. Nos próximos encontros, nós vamos trazer outros aspectos do lawfare. Nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos nas táticas utilizadas nessa guerra jurídica, neste lawfare, das três dimensões em que são lutadas as guerras jurídicas do lawfare. Também teremos a oportunidade de discutir o histórico desse termo lawfare, de onde vem, como ele foi usado, quem são os atores, quem são os inimigos mais históricos. Nós iremos detalhar o lawfare, as táticas de lawfare, trazer outros exemplos. Ou seja, a mensagem é: a política não deve ser travada nos tribunais, a política deve ser travada nas urnas. E esta tática, essa metodologia deve ser compreendida por todos para que ela não ocorra mais no país ou no mundo.